Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é o dia 9 de agosto de 2020, que já é um ano marcado por catástrofes e vários problemas, como essa pandemia mundial de coronavírus, a peste de gafanhotos que aconteceu perto do sul do Brasil, vários problemas diplomáticos, várias coisas, ou seja, este ano é cheio de catástrofes, infelizmente. E a catástrofe mais recente que aconteceu no dia 4 de agosto de 2020 foi a grande explosão que aconteceu no porto de Beirute, em uma carga contendo um sal chamado nitrato de amônio. Essa explosão essa explosão cinematográfica, ou seja, foi uma explosão absurdamente grande, assim, teve impacto, um efeito visual bem assustador. Veja só essa filmagem da explosão, olha só. Ela matou mais de 137 pessoas e feriu mais de 5.000 outras pessoas, e vários outros estão desaparecidos, e destruiu uma grande parte da cidade de Beirute, a capital do Líbano, um pequeno país árabe que fica na costa do Mar Mediterrâneo. Então, este desastre, anteriormente ele foi atribuído a várias coisas, por exemplo, a possibilidade de um atentado terrorista, porém, parece que essa possibilidade de ser um atentado terrorista não é muito plausível. O que acontece ali é que provavelmente aconteceu um incêndio nas instalações elétricas do porto, e o fogo desse incêndio acabou pegando numa carga estocada de nitrato de amônio, mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônio, que estava retida num container naquele porto há mais de 6 anos. Parece que essa carga ela veio um país chamado Geórgia, que fica próximo à Rússia, e através de um navio russo com bandeira de outro país chamado Moldávia. Então essa carga iria em direção a... não me lembro bem o nome do país, depois eu boto aqui escrito. E aí aconteceu que essa carga foi retida no porto de Beirute, a capital do Líbano, e ficou ali por 6 anos sem estar muito bem protegida, e com isso o incêndio no porto acabou causando a detonação desse nitrato de amônio, que causou um impacto que destruiu uma grande parte da cidade, que é uma cidade bem grande, e destruiu muitas construções e matou muitas pessoas. Então, aqui nós vamos falar sobre a química do acontecido. Por que o nitrato de amônio explodiu? Por que causou essa grande explosão que causou tanto estrago? Então, como nós acabamos de dizer, a carga que estava retida ali no porto continha mais de 2,7 mil toneladas de um sal chamado nitrato de amônio. E para que serve o nitrato de amônio? O nitrato de amônio ele é muito utilizado como um fertilizante, ou seja, ele é um adubo para plantas, porque ele contém um alto teor de nitrogênio, que as plantas necessitam para crescer, sintetizar suas proteínas, seus aminoácidos. Ou seja, ele é um fertilizante muito utilizado em plantações, mas ele tem uma característica também que ele é um explosivo. Ou seja, ele é um composto que, quando aquecido, se decompõe, liberando gases, bastante calor, e esses gases se expandem em grande velocidade, causando uma onda de choque. E com isso, essa onda de choque, ela libera tanta energia que acaba causando a arrebentação das coisas onde ela impacta. Então, ele é um explosivo porque ele sofre uma decomposição produzindo gases que ocupam mais de 10.000 vezes o espaço que ocupava o próprio sal na forma sólida. E com isso, essa expansão súbita e violenta acaba causando a explosão. Então, aqui nós vamos explicar a química do que aconteceu. Já falamos que o nitrato de amônio ele é utilizado como um fertilizante, mas ele tem esse inconveniente de ser explosivo. E agora vamos falar por que esse composto é um explosivo. O nitrato de amônio ele é um sal extremamente raro, ele tem uma característica bem peculiar, porque, diferentemente da maioria dos sais, tanto o cátion, que é o amônio, quanto o ânion, que é o nitrato, contém como elemento central o mesmo elemento químico, o nitrogênio, em 2 estados de oxidação diferentes. -3 no íon amônio e +5 no íon nitrato. Geralmente, quando nós temos 2 elementos químicos em estados de oxidação muito diferentes, e eles entram e essas duas substâncias contendo esse mesmo elemento entram em contato uma com a outra, há uma transferência
espontânea de elétrons de uma dessas espécies químicas com esse elemento para a espécie química que contém um outro elemento, ou seja, uma reação de auto-oxidorredução, onde o mesmo elemento sofre oxidação em uma das espécies químicas e sofre redução na outra espécie química. Por exemplo, para dar um exemplo aqui de outros compostos, por exemplo, nós conhecemos o íon manganês mais 2, que ele forma uma série de sais, sulfato de manganês, cloreto de manganês, carbonato de manganês, etc. E também nós temos um outro íon contendo manganês, dessa vez o ânion, que é o íon permanganato, que ele forma sais chamados permanganato. Permanganato de sódio, permanganato de potássio, permanganato de cálcio, magnésio, amônio, etc. Só que não existe um sal permanganato de manganês, porque assim que o manganês mais 2 do sal dele com um estado de oxidação menor entra em contato com o manganês mais 7 do permanganato, ele automaticamente vai transferir elétrons para o permanganato e com isso as duas espécies químicas contendo manganês, elas vão chegar em um estado mais ou menos de equilíbrio, onde os dois íons de manganês têm um NOx semelhante. Geralmente o NOx mais 4, que fica no meio do caminho entre o mais 2 e o mais 7. Então, mudando de assunto aqui, no caso do permanganato, no nitrato de amônio, ele é um dos raríssimos exemplos onde nós temos duas espécies contendo o mesmo elemento químico em dois estados diferentes, que quando elas se juntam, elas formam um sal isolável sem que aconteça essa transferência espontânea de elétrons. Ou seja, o nitrato de amônio é uma espécie química muito rara, porque é um dos poucos sais onde tanto o cátion quanto o ânion contém o mesmo elemento químico. Porém, apesar dessa reação não ser espontânea à temperatura ambiente, essa reação química se torna espontânea quando há uma temperatura mais alta, por volta de 200 graus. E a essa temperatura, essa transferência de elétrons acontece, ocorre uma reação química, uma reorganização, eles formam compostos que nessa temperatura são gasosos, e como a reação é altamente exotérmica, ocorre uma grande expansão e por isso o nitrato de amônio ele é um explosivo em potencial. Ele apenas está aguardando o pontapé inicial para que a reação de auto-oxidorredução entre as duas espécies químicas que contêm o mesmo elemento aconteça. Ou seja, ele está aguardando que a energia de ativação para que o nitrogênio do íon amônio, com carga menos 3, transfira elétrons para o nitrogênio do grupo nitrato com carga mais 5. E aí, quando isso acontece, a reorganização da molécula vai produzir o óxido nitroso, N2O, onde os nitrogênios têm NOx mais 1, e vapor de água. E esses compostos são gasosos e eles se expandem a essa temperatura e por isso ocorre a explosão. Então a reação química de decomposição do nitrato de amônio a aproximadamente 200 graus Celsius é essa. Temos nitrato de amônio, ele sofre uma reação de auto-oxidorredução e com isso ele produz óxido nitroso, N2O, que é o mesmo gás hilariante, que é um anestésico, e vapor de água. E também, devido a essa propriedade do nitrato de amônio como explosivo, ele também é utilizado, por causa dessa reação química, na elaboração de um explosivo conhecido como anfo, que é muito utilizado em detonações em alguns processos de construção civil, como por exemplo demolições, ou mesmo para poder extrair pedras em pedreiras. Por exemplo, aqui, na cidade de Nova Venécia, minha cidade natal, eles utilizam muito esse explosivo chamado anfo, que é uma mistura de nitrato de amônio com óleo diesel. Muita gente confunde nitrato de amônio com ureia, mas o composto na verdade não é ureia, é o nitrato de amônio misturado com óleo diesel. Eles utilizam esse explosivo para extrair blocos de pedra das montanhas dessa região de Nova Venécia, que contém muito granito. A cidade de Nova Venécia ela é conhecida pela grande quantidade de granito e tem uma grande empresa de exploração dessa rocha ornamental na cidade. E com isso eles utilizam essa mistura porque ela tem um grande poder de arrebentação e ela consegue separar grandes blocos de rocha. E agora vamos voltar ao que aconteceu lá em Beirute, sobre o que explica algumas reações que acontecem naquela detonação. Aí, uma coisa interessante que aconteceu nessa explosão foi que logo depois que a onda de choque se propagou, nós vemos que formou uma nuvem. Essa nuvem é formada pelo vapor de água liberado que se condensou quando ocorreu a expansão do gás e formou uma nuvem de gotículas de vapor de água, de gotículas de água líquida. Por isso tem aquela forma de cogumelo e aquela coisa expandindo, forma uma neblina, porque a água produzida na reação
ela voltou ao estado líquido, porque ocorreu um resfriamento abrupto e formou essa nuvem, que é basicamente formada de gotículas de água. Por outro lado, logo depois que aconteceu a explosão e levantou aquela fumaça, nós vemos que a fumaça tem uma distinta cor vermelha. E a primeira coisa que eu vi, quando eu vi essa notícia pela primeira vez, eu liguei a televisão e já apareceu essa notícia. Assim que eu vi essa fumaça vermelha, eu falei, aquilo ali é nitrato de amônio. Com certeza aquilo é nitrato de amônio. E, pimba, era nitrato de amônio. Depois as notícias foram sendo relatadas no meio de comunicação, e aí ficou provado que aquilo era realmente o sal nitrato de amônio que estava estocado de uma forma indevida ali no porto de Beirute. Agora, o que é aquela fumaça vermelha que nós podemos observar depois da explosão? Aquilo basicamente é formado pelo gás dióxido de nitrogênio, NO2, e ele tem uma cor marrom avermelhada bem característica. E de onde veio esse gás NO2? Esse gás NO2, muitos canais de química estão explicando, mas não estão se aprofundando muito neste ponto. Mas basicamente, esse gás NO2, ele é proveniente da decomposição do ácido nítrico, que também é um produto dessa reação química. Porque o nitrato de amônio, a cerca de 200 graus, ele se decompõe em óxido nitroso e vapor de água. Porém, também pode acontecer uma reação química de volatilização do nitrato de amônio, ou seja, quando ele é aquecido, ele basicamente sofre uma quebra formando amônia e ácido nítrico, uma reação reversível, formando amônia e ácido nítrico, NH3 e HNO3. O ácido nítrico, na forma gasosa, que ele está sendo um vapor, quando ele está concentrado em grande quantidade e é aquecido, ele se decompõe produzindo água, dióxido de nitrogênio e oxigênio. Então, esse gás NO2, uma parte dele é formado pela decomposição do vapor do ácido nítrico, que é gerado como uma reação colateral na decomposição do nitrato de amônio. Mas também acontece que essa explosão também acontece uma reação de combustão. E o gás amoníaco, NH3, que é a amônia liberada, ele reage com o oxigênio do ar a altas temperaturas, produzindo o gás monóxido de nitrogênio, que é incolor, e vapor de água. Ou seja, a amônia queima também. Mas o gás NO, monóxido de nitrogênio, ele reage espontaneamente com o oxigênio do ar, produzindo dióxido de nitrogênio, e por isso temos duas reações químicas principais que geram esse gás NO2, que dá essa coloração vermelha à fumaça da explosão de Beirute. Isso foi um incidente lamentável, causou a morte de muitas pessoas e tem chamado muita atenção da mídia ao redor do mundo, e especialmente tem vários canais de química noticiando essa fatalidade que aconteceu, mostrando as reações químicas e várias coisas. Então eu decidi também, já que é de utilidade pública e também serve como uma boa aula de química, botar aqui no canal. Talvez eu esteja meio atrasado ou tendo um conteúdo meio repetitivo, porque tem vários canais de química fazendo, mas isso é um tema que precisa ser discutido. As pessoas precisam saber o que aconteceu ali para tirar da cabeça de algumas pessoas essas teorias conspiratórias meio absurdas que têm surgido ultimamente, de ataque de caça, de drone, essas coisas. Bomba nuclear, que é a mais bizarra, porque não faz sentido ser uma explosão nuclear, senão as pessoas teriam morrido de radiação. Então, aquilo ali foi uma fatalidade, uma catástrofe que aconteceu devido a um incidente em que houve um incêndio num porto que estocava uma carga de fertilizante, e esse fertilizante específico, que é o nitrato de amônio, ele também pode ser um explosivo, e isso foi um problema. Ou seja, aqui nós temos essa fatalidade que aconteceu, é uma coisa lamentável, porém nós podemos tirar algum conhecimento desse acidente que aconteceu. Então é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, agradecer a vocês que acompanham o canal. Nesse momento eu estou meio com dificuldade de elaborar conteúdo novo, então eu estou fazendo os vídeos mais improvisados. Eu espero que a qualidade agrade vocês, mesmo que não esteja tão boa como antes. Então, também quero desejar um feliz Dia dos Pais, porque hoje é Dia dos Pais, 9 de agosto. E ontem foi o Dia dos Gatos, olha só que interessante. Por isso que eu comecei o vídeo mostrando um gato. Então, eu quero agradecer a vocês por tudo. Muito obrigado pela confiança. Obrigado às pessoas que gostam de acompanhar o canal. E valeu!